Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto Alencar, sou analista de orçamento do Ministério da Economia e tenho esse canal aqui no YouTube para falar sobre as mudanças na economia brasileira e como essas mudanças podem afetar o seu bolso, como essas mudanças podem afetar a sua vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, marca o sininho para você receber uma notificação sempre que eu fizer um novo vídeo. E no final desse vídeo dá um like, dá um gostei, se você gostou, faça lá seu comentário, ok? Hoje eu vou falar especificamente sobre o recorde de mortes que a gente teve no dia 9 de maio de 2020, 751 mortes, e um pouquinho aí de como estão sendo tomadas as medidas de isolamento social, como essas medidas são refletidas na economia e qual é a perspectiva, principalmente das pessoas ali tentando entender toda essa questão, né? Muitas pessoas analisam ali que o prejuízo econômico ele é muito grande, o remédio ali, né, do isolamento social, ele é maior do que a própria pandemia do coronavírus em relação a problemas, e é isso que a gente gostaria de falar aqui especificamente nesse vídeo. Eu fiz um vídeo há mais ou menos 2 meses atrás falando que se a gente chegasse no número de mortes no Brasil em torno de 1.000, dado a rede hospitalar que a gente tem hoje, provavelmente as grandes cidades brasileiras entrariam em colapso e a gente ia ter um problema no qual a rede pública ia ter que escolher ali, né? Não só a rede pública, mas a rede hospitalar vai ter que escolher quem vai viver e quem vai morrer, porque muitas dessas pessoas vão precisar de leitos de UTI e não vai ter leitos para todo mundo, né? E o número de mortes está chegando perto de 1.000, que é algo bastante preocupante. Mas vamos falar um pouquinho da economia. O que acontece, pessoal? Existe uma polaridade de pensamento, né? As pessoas elas estão com uma certa dualidade. Acho que veio muito isso em relação da polarização política. Ou é alguma coisa aqui ou aqui, como se só houvessem duas soluções possíveis, né? Para o mundo. O sim e o não, polo negativo, polo positivo, e por aí vai. Só que existe, na maioria das vezes, uma gama de opções. Vamos falar um pouquinho, para começar, sobre as medidas possíveis que estados, municípios e a União, prefeitos, governadores e o presidente podem tomar, né? E não só esses que controlam o executivo, mas o próprio judiciário e o legislativo, todas as autoridades podem tomar. Pegando nos extremos, né? As autoridades não tomarem nenhum tipo de medida. Qual seria o prejuízo disso caso todas as autoridades no Brasil não tomassem nenhum tipo de medida em relação ao coronavírus, nenhum tipo de isolamento, absolutamente nada? Qual seria o prejuízo em termos de perspectiva social, popularidade, como a sociedade iria olhar isso? Provavelmente as pessoas iriam olhar e responsabilizar boa parte das autoridades pelas mortes que iriam acontecer. Os dados mostram que países que não demoraram para agir em relação à pandemia do coronavírus, tiveram um prejuízo muito grande em relação ao número de mortes. Então fica claro que, nesse extremo, não tomar nenhuma medida ia ter um prejuízo, inclusive, de popularidade muito grande para os governadores, para a economia. E de um outro lado, tomar medidas extremamente drásticas, o lockdown, logo de cara, fechar tudo, todas as cidades, todo o comércio, restringir ao máximo, aquele extremo ali. Se tivessem tomado essas medidas dois meses atrás, ou se tivesse tomado essa medida semana passada, ou mesmo agora, se a gente tomasse medida, qual seria o impacto dessas medidas em relação à sociedade? Será que a sociedade ia receber bem? Será que as pessoas iam ficar satisfeitas? Claramente não. Ou seja, não existe como o setor público atuar nem nesse extremo, nem nesse extremo, sem desagradar. Qualquer uma das soluções, elas são ruins. E por que elas são ruins? Porque o principal problema que a gente tem não tem a ver com como a gente reage ao coronavírus, mas sim a própria existência do coronavírus. A própria existência do vírus, ela causa um prejuízo econômico. E como é que a gente faz para analisar isso? Basta analisar naquelas profissões, naqueles mercados no qual o Estado ele influencia muito pouco. No caso dos autônomos, por exemplo, diaristas, né, que fazem os serviços domésticos. Se você conversar com as diaristas elas tiveram uma queda muito grande na demanda pelas diárias.
né? Algumas chegaram a perder praticamente todas as diárias que elas faziam. Por que que tem isso? Já que como é que o Estado iria controlar quem está ou não fazendo serviços domésticos? Por que que teve essa queda tão abrupta? Por quê? Porque as pessoas têm medo. E por que que as pessoas têm medo? É porque existe algum controle do Estado? Existe alguém sendo multado? Não, porque existe o vírus. Então, assim, as atividades econômicas, elas tiveram um prejuízo. Agora, qual é o tamanho do prejuízo causado pela própria existência do coronavírus e qual é o prejuízo por conta do isolamento? E é essa questão que precisa ser discutida. Essa é a questão que precisa ser trabalhada e analisada pela população. Existem algumas medidas, sim, que causam prejuízos, né? Fechamento de comércio, o fechamento de shopping, tudo isso causa um prejuízo, mas não dá para acreditar que simplesmente você vai abrir as portas do comércio e eles vão continuar funcionando e vendendo como vendiam antes. Tem algum prejuízo ali que é a própria existência do vírus, e é isso que as pessoas precisam analisar quando forem colocar os seus argumentos em defesa o quê? Da reabertura do comércio, reabertura das atividades econômicas. Tem que analisar por cidade, tem que analisar por estado, tem que analisar por setor, né, de atividade econômica. Alguns setores podem abrir mais rápido porque não tem ali um aglomerado de pessoas muito grande. Outros setores, por exemplo, como entretenimento, eles basicamente funcionam da aglomeração de pessoas, festas, bares, toda essa rede, né, de diversão, ela só funciona, ela funciona quando você tem uma quantidade de pessoas muito grande. Ninguém vai num evento, num show, se não tem gente, ninguém vai num jogo de futebol, se não tem um aglomerado de pessoas, não é tão interessante assim. Então, todos esses eventos que precisam de muita gente para funcionar, eles acabam tendo um prejuízo. E quem causa esse prejuízo não é a autorização do prefeito, não é a autorização do governador, é a própria existência do vírus. A própria existência do vírus faz com que as pessoas tenham medo de se aglomerar. E esse medo, ele tende a aumentar se o quê? Se tiverem mais pessoas contaminadas. Então, se por um lado você tem um prejuízo econômico imediato quando você tem ali o isolamento, o fechamento de comércio, por um outro lado, caso essas medidas não sejam tomadas, o medo da população, à medida que mais e mais pessoas forem contagiadas, chegar ali na família, alguém da família, um amigo, porventura alguma dessas pessoas próximas falecem, essa pessoa vai ficar com medo muito grande de sair, de ir para o comércio, enfim. Então esse medo, que ainda não está tão grande hoje e tende a se agravar à medida que chegar mais próximo da vida de cada uma das pessoas, pode chegar a um ponto tão grande que o prejuízo econômico seja ainda maior. Então, assim, a ideia desse vídeo não é defender nenhum dos lados. Na verdade, eu acho que ter um lado ou outro lado em relação a essa história já é ruim, né? Na verdade, existe uma perspectiva, existe um leque de opções muito grande ali, né? A abertura de quais municípios, quais setores, quando abrir, quando fechar, quais setores realmente devem se manter fechados, quais cidades, inclusive, que tem que adotar uma medida extrema, como o lockdown, que já foi feito em alguma das cidades. Então, a ideia é trazer à tona essa discussão e mostrar para algumas pessoas que não existe essa discussão tão extremada assim, que essa discussão dos extremos, ela é superficial, que na verdade um dos componentes ali do prejuízo econômico, ou o maior dos componentes, é a existência do vírus. É a própria existência do vírus que faz com que a atividade econômica se reduza, independente da atuação do Estado. E onde é que a gente verifica isso? Nas atividades econômicas no qual o Estado não se faz presente, né? Se você pegar atividades econômicas, como eu citei, né, no caso dos empregados domésticos, a demanda caiu bastante. Se você pega qualquer uma das profissões que não tem uma regulamentação do Estado, que não funciona através de um comércio, um professor que dá aula, por exemplo, de instrumentos na casa das pessoas.
você conversar com essa pessoa, ela vai ter tido uma queda muito grande de demanda. E por que ela teve uma queda muito grande de demanda se as pessoas estão mais tempo em casa? Provavelmente por quê? Porque as pessoas estão com mais medo, ou seja, a atividade econômica ela se reduz naturalmente pela própria existência do vírus, né? Então é nesse ponto que eu gostaria de chegar, né? Para as pessoas se alertarem para não jogar toda a culpa da queda da atividade econômica nas medidas que estão sendo tomadas para combater a existência do vírus, né? Como remédio ali para melhorar a situação e tentar salvar o número de pessoas. Porque prejuízo econômico já vai ter tido, independente da escolha, independente de que escolhas a gente vai ter. Não tem essa medida que vai existir que não vai ter um prejuízo grande econômico. O prejuízo grande econômico ele está acontecendo no mundo inteiro. O mundo inteiro vai ter um crescimento do PIB negativo, bem negativo, e no Brasil não poderia ser diferente. Então, assim, a ideia desse vídeo é trazer um pouco à luz essa discussão, né? É óbvio que a gente vai ter aí ao longo dos próximos dias, dos próximos meses, uma visão melhor sobre esse assunto, mas uma visão extremamente extremista ou às vezes até fanática sobre algum argumento, ela acaba sendo ruim para você ter uma saída adequada que envolve muitas vezes individualizar o processo de decisão, seja por região, seja por estado, seja por município, seja por setor econômico, seja em que época isso deve se dar, e as soluções elas se darão por aí. E de nenhuma forma existe solução perfeita, existe a menos pior, né? Existe a menos traumática, porque o trauma já aconteceu, o trauma quem trouxe foi a existência do vírus, né? E isso nenhuma pessoa do mundo, nenhum lugar do mundo, nenhum país do mundo está imune a esse prejuízo por conta do coronavírus. E, obviamente, cada uma das pessoas aí que tem algum grau de influência tem a sua responsabilidade nessa discussão de forma séria, porque não é algo que vai desaparecer assim de uma hora para outra, né? Existe ainda uma perspectiva muito longa para ter uma vacina, um remédio, e a gente precisa discutir isso com muita seriedade, muita calma, muita, né? Qual é a palavra? Tranquilidade, para que a gente possa chegar a soluções razoáveis dentro desse contexto que a gente está hoje. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos e a gente se vê no próximo. Um grande abraço.